gente pode começar conversando. A gente está começando mais uma modalidade de podcast. Acho que é bom contextualizar quem está assistindo a gente, né? Que a gente mudou um pouco o formato do podcast, deixar ele um pouco mais enxuto para a gente conseguir produzir mais, né? Que a gente fica num formato muito longo, por causa do meu tempo e do seu tempo principalmente, a gente não consegue dar conta de fazer tanto podcast. Exatamente. E daí os podcasts ficaram meio acumulados e parados, né? E agora a nossa proposta é fazer ele um pouco mais curto, de 20, 30 minutos, e tentar cumprir uma agenda mais regular, né? Isso. E a gente recebeu muitas reclamações, né? e conselhos e avisos. As pessoas comunicaram, né, que elas gostaram, né, de escutar, de ver o podcast, só que a frequência ficou comprometida exatamente por conta disso que você falou, por conta da gente não ter tanto tempo para gravar. A gente tem, né, uma agenda muito cheia, atendimentos, né, o dia todo. E, de fato, a gente não conseguiu cumprir a nossa programação porque eles eram muito longos. Essa é a ideia de fazer mais curtos, acho que é interessante, a gente vai experimentar para tentar entregar mais conteúdos, mesmo que seja de forma mais enxuta, nem que a gente tenha que fazê-los em, né, repetir os assuntos e falar novamente sobre alguns pontos que são importantes. Os assuntos normalmente vão se repetir, né? Porque que a gente acaba sempre batendo acima das mesmas teclas, né? De alertas e tudo mais, né? Mas a frequência acho que vai melhorar, né? Se a gente conseguir diminuir, pelo menos se conseguir se concentrar nessa programação que a gente está se impondo, acho que vai dar certo. Eu acho que sim. Acho que se a gente conseguir seguir a nossa agenda, a gente vai conseguir entregar mais conteúdos com mais qualidade, mesmo que eles sejam mais curtos. Tá bom. Então, dito isso, então eu pesquisei algumas coisas para a gente conversar e a gente já tinha conversado durante a semana de alguns assuntos bem pertinentes e eu acho que a gente chegou num assunto bem, bem chave, acho que é interessante, que ele pode ser uma linha, um fio condutor para a gente nos nossos próximos, em todos os podcasts. Acho que é uma coisa interessante, que é uma reflexão que a gente acabou fazendo, que eu fiz, eu trouxe para você, mas é bom a gente conversar sobre isso, né? Trazer isso à tona, que as pessoas não conseguem entender, principalmente nenhuma pessoa, né? Em qualquer faixa etária, né? Mas elas não conseguem entender que existe uma especialidade, que é a especialidade de gerontologia. Que ela está, não digo acima, mas ela engloba muitas outras doenças crônicas não transmissíveis, que a pessoa não se dá conta que tratar o envelhecimento, né? Não sei se seria esse o termo correto. As pessoas não sabem que dá para fazer um tratamento. Não, ou se sabem, não sabem nem por onde começar, nem por quem procurar. Você consegue entender essa reflexão? Não, sabe? As pessoas procuram, tá com problema cardíaco, vai procurar um cardiologista. As pessoas tá com pressão alta, vai num cardiologista. A pessoa tá desenvolvendo diabetes, ela vai num endócrino, um clínico geral. Mas elas não percebem que essas doenças são decorrentes do processo de envelhecimento. E que existe uma especialidade que trata todas essas comorbidades, correto? Então, do ponto de vista, é importante a gente fazer uma reflexão que diz respeito ao entendimento que as pessoas têm do processo de envelhecimento. E é importante a gente refletir também que ações de planificação não são o nosso forte, sobretudo para nós brasileiros. A gente não tem o hábito de planificar as coisas, muito menos planificar um processo de envelhecimento, até porque é muito difícil você com 20 se imaginar com 30, com 30 se imaginar com 40 se imaginar com 70. É muito difícil você fazer isso. É muito mais simples a gente deixar, né, como a música diz, a vida me levar, né? E quando a vida vai me levando, eu, na verdade, não estou de timoneiro dessa condição.
E talvez a grande questão da gente de entender é que o profissional de gerontologia é um profissional que estuda exatamente o planejamento e a gestão desse processo. Então, independentemente de a gente pensar em doenças que podem acontecer de forma mais corriqueira na medida que a gente envelhece, como hipertensão, como diabetes, como a osteoporose, que são, osteoporose, que são doenças que acontecem mais comumente na medida em que a pessoa envelhece, deixando a doença de lado, é muito mais pensar na condição de o que é um especialista, o que é o gerontólogo, para que serve esse profissional, qual a importância dele numa sociedade que envelhece, na qual a gente tem uma inversão, né, dessa pirâmide etária. Nós temos hoje uma pirâmide etária brasileira que ela tem uma forma de um barril, né? A gente tem pessoas, né, cada vez mais nessa idade acima dos 30 anos, e nós temos uma diminuição na natalidade e um aumento, né, da longevidade, pessoas mais velhas. Isso é uma realidade. Nós temos a necessidade de especialistas. Nós temos um déficit de geriatras, né? Isso é notório. Acontece uma disparidade, né, da formação do médico geriatra, onde ele atua. Então nós temos uma maior concentração no Sudeste, uma menor concentração nas regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste, e no Sul a gente tem ainda um déficit também bastante acentuado. Então é melhor servir da região Sudeste. E claro, o médico geriatra ele sim vai trabalhar e vai tratar com todos os problemas de saúde que acontecem com o envelhecimento, com a doença. O gerontólogo não se preocupa apenas com a doença. A gestão do processo de envelhecimento, que é o que o gerontólogo se preocupa, e também com o planejamento desse processo é importante. E também porque a gerontologia além de ser uma formação que você encontra na graduação, você encontra também na pós-graduação, e também você encontra sentido em você ter essas duas formações, porque por um lado você tem um profissional que se forma, né, graduado, para começar a entender melhor esse processo que atravessa a sociedade, e por outro lado você tem profissionais que estudam há muito tempo envelhecimento, que se aprimoram e que se aperfeiçoam para ser gerontólogos, e que a partir da sua especialidade também transitam em outras especialidades, porque a gerontologia é isso, você compreender de forma transdisciplinar o processo de envelhecimento, de forma de forma de forma até pandisciplinar, porque o envelhecimento é multifatorial e eu tenho que compreender esse processo, eu tenho que compreender as singularidades e a complexidade do envelhecimento. Então, quando a gente pensa, né, nesse profissional, na importância dele, é exatamente alguém que ajuda as pessoas a começar a entender que esse processo não começa aos 60 anos. Os 60 anos é só um marco, como a gente já conversou em outros momentos, né, de que a pessoa se torna idosa aos 60 anos. Não, ela pode se tornar, do ponto de vista do que a gente estipulou, né, como marco cronológico, mas o envelhecimento ele pode ser um processo que se inicia a partir do nascimento, mas como do nascimento até, digamos, a terceira década de vida, a gente tem ganhos, a gente vai ganhando capacidades mais do que perdendo, a gente não considera esse processo tão severo de envelhecimento. Mas a partir do momento que a gente começa a perder, e isso acontece a partir do meio da terceira década e quarta década de vida, a gente começa a ter perdas e a ter modificações que vão sim, ou que são sim, sinais de que você está num processo de perdas. Então, o envelhecimento, do ponto de vista até biológico, é a perda da capacidade que a pessoa tem de responder aos estressores do cotidiano. Seja o clima, seja um estressor físico, seja um mental. Então, essa incapacidade do teu organismo, né, de ter a capacidade de superar esses estressores, a gente chama isso de capacidade de redundância, do teu organismo ter reservas, e essa redundância são as reservas que o teu organismo tem, essa condição que muitas vezes a pessoa não entende. E cada vez mais o gerontólogo, ou a especialidade gerontologia, por que é tão importante isso, ele ajuda as pessoas a compreenderem o seu processo de envelhecimento. Porque daí essa é outra condição que a gente pode abordar. O processo é individual, né? Isso. Mas, na verdade,
ele é parecido, mas é individualizado, né? As coisas acontecem praticamente, vão acontecer, né? Essas perdas vão acontecer, mas para cada indivíduo é uma coisa diferente. Né? E isto, a gente costuma enfatizar que você tem um processo de envelhecimento, você tem a velhice e as velhices, e você tem o velho. Então são diferentes entes que a gente estuda, né? São diferentes objetos de estudo. Estudar o processo de envelhecimento, estudar a velhice, as velhices possíveis dentro desse processo de envelhecimento e estudar o indivíduo velho dentro das suas características individuais. Então, o gerontólogo lida com todas essas facetas, a compreensão desse processo de envelhecimento, ou seja, tanto do envelhecimento que a gente classifica como envelhecimento normal, que são aquelas alterações corriqueiras que todos conhecem, que é o branqueamento do cabelo, que é o surgimento das rugas, que é a redução da massa muscular, redução de reflexos, e também o envelhecimento patológico, que é consequente do surgimento das doenças que acometem de forma mais corriqueira o idoso. Então você tem o processo de envelhecimento, aí você tem as velhices que você pode ter dentro desse processo, e essas velhices se tornam múltiplas possibilidades de velhices em função da comunidade na qual você está inserido, em função de como você também gerencia esse processo, de como você vive. Nós podemos ter no mesma casa pessoas que envelhecem de forma e que têm velhices absolutamente diferentes, exatamente porque elas vivenciam essa experiência de envelhecer de forma única também. Para algumas é um trauma, é um momento no qual a vida acaba. Para outras é uma aceitação dessa condição de envelhecer e compreendendo que essas alterações não são todas por mal. E a maior parte dessas alterações que atingem aquelas pessoas que têm um envelhecimento que a gente pode classificar como um envelhecimento mal sucedido, ou que a gente pode chamar dessa forma, do ponto de vista do estudo, elas muitas vezes têm esse envelhecimento por conta de fatores tanto externos, das condições de vida que ela tem, do meio onde ela está inserida, das condições sociais, muitas vezes do suporte familiar, da renda que ela obteve, e por outro lado ela pode ter também pelos hábitos, porque a gente cada vez mais entende, né, que essas possibilidades de velhice também estão associadas a condições que você teve, de compreender que você gerencia determinadas condições que vão fazer com que você, como velho, vivencie essa velhice de forma melhor. Então, estudar o comportamento, né, das pessoas e até o comportamento individual de cada um para ajudá-lo no gerenciamento, na mudança de hábitos do velho que está sendo o nosso objeto de estudo, ou o nosso paciente, ou o nosso cliente, também é importante. Por isso que o gerontólogo é um profissional tão importante. Ele dedica muito tempo no conhecimento da rotina daquela pessoa, das possibilidades que aquela pessoa tem, das potencialidades que ela tem. Isso é uma das coisas que a gente discute muito na clínica, né? A potencialidade que aquela pessoa tem, mesmo em idades mais avançadas, que potenciais ele tem e que déficits ele tem, e como que a gente pode reequilibrar, ajudar essa pessoa a reequilibrar essa condição. É óbvio que a partir dessa visão o gerontólogo se torna um profissional que é extremamente importante para a vida das pessoas e para a sociedade, porque ele ajuda exatamente nessa condição que hoje traz, né, do ponto de vista social, do ponto de vista até de saúde pública, uma relevância tão grande, que é uma população que envelhece muitas vezes sem compreender esse processo. Por isso que eu perguntei. Eu acho que daí vem também o meu entendimento, eu acho que daí, por isso que eu falo, até parece que eu estou generalizando, mas as pessoas veem as doenças como umas coisas pontuais e específicas, né? Daí, como eu perguntei, é como se fosse tratar o envelhecimento, uma coisa maior. Sabe como? Você não está tratando, pensar nessa frase, tratar o envelhecimento, você não vai rejuvenescer, você não vai, sei lá, não é estético.
talvez as pessoas liguem, possam fazer esse ponto de ligação de estar tratando o envelhecimento, que não é uma coisa... Talvez a gente teve, né, no ano passado e ano retrasado, durante algum tempo, um debate sobre se a velhice é doença ou não. Continua esse debate, né? A OMS até tentou classificar a velhice como uma doença, mas eu acho que do ponto de vista até da própria sociedade, você imaginar que todo mundo que está velho é um doente, você patologiza uma condição que é natural da vida, você envelhecer. Então sim, o velho vai ter perdas. Essas perdas podem ser, como você diz, tratadas, podem ser revertidas, você pode dar condições da pessoa, vai haver um momento no qual isso não vai ser possível. Então todas essas questões são questões importantes de serem discutidas. Mas eu acho que talvez o mais importante dentro dessa condição, até que a gente está discutindo, precisamos de especialistas, e quem teoricamente lida com isso, que é até muito em função do que nós fazemos, né, na nossa prática cotidiana, eu estou absolutamente convencido que a gente precisa de especialistas para ajudar as pessoas a compreender melhor esse processo. Por quê? Porque é um processo, como a gente discutiu, que traz implicações em diversas dimensões. O envelhecimento faz com que, na medida em que você entra nesse processo sem a compreensão do mesmo, pode ser que você abandone muitas coisas, como a nossa sociedade nos impele a fazer. Você abandona determinadas coisas porque você imagina que a partir de determinadas idades aquilo já não é mais... não é mais para você. Não é mais para você. Isso, então essa ideia é que talvez precise ser muito... discutida. A gente precisa... E quem que está preparado para discutir isso? Normalmente um profissional que estuda isso e que entende as potencialidades. A vida como potencial não se esgota a partir de uma idade. Você pode continuar... A gente tinha determinadas crenças, né, que o idoso não aprende, que o idoso não consegue recuperar a massa muscular, que o idoso não consegue fazer determinadas atividades... E a gente até escuta e vê muitos vídeos, né, até de especialistas falando, olha, em determinada idade, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não é porque você tem 70 anos que você não pode mais fazer o jardim ou que você não pode mais subir numa escada para colocar uma cortina. Não é a idade que está te impedindo. Isso é muito importante. E a condição física que ela chegou lá. Exatamente. São as condições que você tem para fazer aquilo. E isso faz parte do gerido e você ter a consciência. Então, quando a gente está falando de gerontólogo, ajuda a pessoa a gerir, a planejar o envelhecimento, a gente está falando mais ou menos que estilo de vida você quer ter na velhice. Qual que é o estilo de vida que você quer ter na velhice? Você quer ter uma velhice tranquila, sentado sempre numa cadeirinha de balanço e fazendo tricô, ou sentado numa cadeirinha de balanço contemplando o jardim, ou você quer ficar vendo televisão? Esse é o estilo de vida que você acha que você quer ter? Perfeito, é um estilo de vida. Ele vai ter consequências, a escolha desse estilo de vida vai ter consequências. O estilo de vida que você quer ter é comendo de forma desmensurada, comendo cada vez menos, adquirindo um comportamento que a gente vê que é muito comum na pessoa que envelhece, que é o comportamento beliscador, de deixar de comer com qualidade e comer coisinhas qualquer, e daí você vai ter uma alteração de peso e você vai ter uma perda. Esses comportamentos que a gente tem que avaliar e explicar para as pessoas que eles vão trazer consequências. A maior parte das consequências que a gente encontra, sobretudo as traumáticas, as catastróficas do envelhecimento, estão associadas às escolhas que a gente fez não aos 80 anos, que a gente fez aos 50, aos 55, aos 60, e que elas vão passar, né, a sua fatura vai chegar mais tarde. Eu acho que talvez essa minha reflexão das pessoas, que as pessoas precisam entender o que é um especialista, que existe uma área específica disso, passa muito por essa falta de percepção com o próprio corpo, né? De saber que
a falta do exercício, que comer diferente, vai trazer um monte de problema no futuro que poderia ter sido evitado. E daí, acho que daí por hábito, não sei se do brasileiro, mas hábito mundial, as pessoas sempre vão cair no... você está com pressão alta, você toma um remédio. Você está com diabetes, você toma remédio. Né? Você sempre tem parece que uma solução milagrosa para isso. Né? Então daí ela parece que não esquece que tem, ou nem sabe que tem outras formas de resolver. Né? Ou que tem um especialista que trata dessa gestão. Né? Será que não é esse caminho mais rápido que as pessoas acabam colocando na cabeça antes de pensar que existe outra forma? Eu acho que existe aí de novo a gente cai na questão do planejamento e no como eu faço e o que eu faço, e a compreensão do que é saúde, e a compreensão do que é bem-estar, e a compreensão do que é doença. Então, quando a gente está falando no gerontólogo, a preocupação teórica, né, que a gente tem é com a saúde. E a saúde ela também é um conceito complexo. A saúde e o bem-estar, eles, né, se entrelaçam, e daí essa condição de entendimento dos processos que eu estou, porque quando eu estou inserido no mercado de trabalho, que eu começo a trabalhar, que eu tenho meus 20 e poucos anos e começo a trabalhar como louco e tal, e daí eu começo uma relação, e daí eu tenho filhos, eu gero toda uma condição que normalmente o olhar para si ele vai ficando menor. E a gestão desse processo, na medida que você vai amadurecendo, o cuidado com a tua saúde também deve ser um olhar constante. O cuidado com a saúde não está só eu pensar que eu não quero ficar doente, mas está muito mais associado a isso que você falou, aos cuidados que eu tenho comigo. E esses cuidados, até quando a gente fala, né, quais são os hábitos mais importantes para você manter a sua saúde? E daí essa é a questão da gestão. O exercício é importante? Eu não vou nem partir dizendo que o exercício é importante ou não é importante, porque na verdade ele é fundamental. E quando a gente está falando de exercício, a gente está falando de uma condição que, para a maior parte das pessoas, ela é traumática. Ninguém opta, ou a maior parte das pessoas não optam pela prática de qualquer exercício ou de qualquer atividade, porque de fato aquilo requer um esforço. Então, esse esforço que eu tenho que fazer, muitas vezes a recompensa não é vista. Eu não enxergo a recompensa. É muito distante a recompensa. Isso. Né? Se eu colocar a recompensa apenas do ponto de vista estético, muitas pessoas nem conseguem obter o padrão estético que elas buscam com o exercício. Então acho que essa é a primeira condição fundamental. Puxa, o exercício é fundamental, mas o que eu ganho e o quanto eu tenho que pôr de esforço? Veja, exercício é uma coisa que você tem que fazer cotidianamente. Exercício também requer planejamento. Exercício também requer esforço. Muitas vezes além do que eu estou disposto. Por quê? Porque é sempre no sentido de que meu corpo vai se acomodar às coisas. Meu corpo vai sempre... A tendência do corpo é sempre se adaptar. Então todo o trabalho tem que ser planejado, tem que ser feito por um especialista, tem que ser orientado. Para quê? Para que esses resultados de fato aconteçam. Só que os resultados não devem... Se eu estou pensando em saúde, eu não estou pensando no tamanho do meu bíceps, do meu tríceps ou do meu peitoral. Saúde não é estética. Saúde não é estética. Muitas vezes, inclusive, a estética não contribui para a saúde. Ainda ficou pensando, ainda mais para quem é mais velho, no caso 40, 50, no meu caso com 47, buscar essa estética já ficou para trás, né? Mais difícil. Agora, quanto mais velho vai ficando, a estética não vai ter, né, esse caminho estético. Talvez você possa emagrecer se tiver um pouco de sobrepeso, mas o caminho não é acho que tem que dissociar nessa ideia de estética, né? Eu acho que é muito arraigado essa história de exercício físico e estética, né? Sem dúvida. As propostas do exercício, a proposta, né, até de quando você imagina, né, a própria
visão, né, atlética. Quando você vê, você vai, mesmo que você vá buscar, né, nas imagens que você tem um ideal de um corpo atlético, seja ele masculino, seja ele feminino. Isso é uma idealização. O exercício hoje, para nós, né, que trabalhamos com gerontologia, ele é uma ferramenta para que você melhore a condição de saúde do indivíduo. Por que melhorar a condição de saúde com o exercício, que é uma estratégia não medicamentosa? Porque, na verdade, o que você vai fazer é estimular teu corpo a manter o seu funcionamento, a manter o sistema fisiológico, todo o seu funcionamento, o sistema cardiovascular, o sistema muscular esquelético, o sistema endócrino, o sistema imunológico, em funcionamento adequado, a partir de estímulos que são dados para que aquela pessoa que recebe aquele estímulo tenha esse resultado. Por isso que ele é individualizado, por isso que a atividade deve ser individualizada e deve ser planejada. Quando a gente está trabalhando com uma ferramenta como o exercício, ela é extremamente poderosa. Os estudos têm demonstrado isso, que mesmo pessoas em idades mais avançadas que iniciam o programa de exercício físico têm grandes benefícios no tratamento das perdas relacionadas ao envelhecimento e no tratamento das doenças crônicas que aquelas pessoas têm, no tratamento dos quadros de dor que aquelas pessoas apresentam, na saúde mental, seja nos quadros depressivos maiores, mesmo nos quadros que envolvem as demências. A gente tem uma melhora da funcionalidade desse indivíduo, a gente tem fatores protetivos, e o que cada vez mais nós entendemos é que essa dicotomia que a gente tem, essa diferença entre corpo e mente, ela foi muito produzida por nós numa sociedade, no pensamento cartesiano, mente e corpo. O exercício, ele mexe com a tua inteligência. Estudos estão cada vez mais demonstrando que pessoas que praticam exercícios têm capacidade cognitiva, têm capacidade de inteligências múltiplas mais afiadas, melhores. Por quê? Se a gente fizer uma análise simplória, a gente imagina que na medida que eu melhoro o meu sistema cardiovascular, que eu melhoro o transporte de oxigênio no sangue, que eu melhoro essa permeabilidade, o cérebro vai se beneficiar disso. Vai trabalhar melhor. Vai trabalhar melhor, porque ele vai estar melhor suprido, porque os músculos vão estar trabalhando melhor. E não esqueça que quase todos os exercícios, ou todos eles, ou vamos colocar diferente, o exercício e o treinamento são infinitos. Eu tenho uma infinidade de habilidades que eu posso trabalhar. E mais do que nada, o conceito de realfabetização motriz e sinestésica, é um dos conceitos que a gente trabalha, ele é importante porque normalmente as pessoas perdem a sua bagagem, perdem a sua capacidade de executar movimentos, de controlar seu corpo. Quando você começa a controlar seu corpo de novo, de forma voluntária, ou seja, você recupera a sua capacidade de equilíbrio, sua capacidade de andar de forma normal, sem uma marcha ralentizada, ou quando você trabalha estimulação para você ganhar a condição de mudar a posição do teu corpo no espaço, trabalha exercícios coordenativos, você está estimulando uma quantidade enorme de proprioceptores que são como se fossem sensores que o nosso corpo tem para passar informação para o nosso cérebro, para o nosso córtex motor, que vão dar condição de controle para você, que geram esses benefícios. Então o exercício, ele é poderoso em diversas dimensões do envelhecimento, como estratégia não medicamentosa. Então, quando a gente fala em exercício e envelhecimento, a gente nem está pensando na estética, porque na verdade a estética é um benefício passageiro.
Você não vai encontrar um fisiculturista que se mantém durante muito tempo com aquele corpo, porque aquele custo é muito alto, o custo é metabólico. Você não encontra nenhum atleta de alto desempenho que fica no alto desempenho durante 20, 30 anos, porque o custo para o corpo é muito alto. E o custo, tanto o custo do desempenho quanto o custo da estética, de você manter uma estética corporal ideal dentro daquilo que você imagina que seja, ele tem um custo muito alto. Não obstante, a saúde a partir do exercício é diferente. Porque daí os benefícios são palpáveis e são atingíveis para a maior parte das pessoas, só que ele tem uma condição. A condição é que exige da pessoa dedicação, exige da pessoa a disponibilidade de fazer aquilo de forma ininterrupta. E exige da pessoa o entendimento de que aquilo é, de fato, uma atividade que não se tem resultado a curto prazo. Senão que o resultado sempre é colhido à frente, porque ela vai te dando essa capacidade de redundância. De você, quando você se compara com teus pares da mesma idade, você, mas cara, eu tô melhor, mas eu não tô melhor esteticamente, tô melhor porque eu tenho menos, eu tô melhor porque eu consigo manter as atividades, consigo manter minha autonomia, consigo manter minha independência, minha capacidade de fazer as coisas de uma forma melhor. Então, deu o nosso tempo. Nosso diretor avisou nós aqui, já estouramos o nosso tempo. Mas eu acho que vale um fechamento, né, desse assunto, né? Não um fechamento, mas pelo menos uma... Eu acho que é importante a gente pensar que a nossa conversa hoje, que tem a ver com a importância do especialista, se é importante ter especialistas que lidem, né, com esse tema, e mais do que isso, o quão importante eles são para as pessoas que estão no processo de envelhecimento. Eu acho que a gerontologia, ela cada vez vai se tornar mais importante para as pessoas, para ajudá-las a planificar esse processo de envelhecimento, para ajudá-las a transitar por esse processo também de uma forma mais amena e também com um objetivo maior, que é buscar o que a gente preconiza hoje, que é o envelhecimento saudável. Porque a gente vê, né, na internet, a gente vê muita gente dizendo, a velhice é uma merda, a terceira idade, a melhor idade, quem foi que falou isso? Quem que disse que a velhice tem coisas boas, a velhice só tem dor, a velhice... Assim, na nossa experiência, a gente encontra pessoas que envelhecem bem e tem pessoas que envelhecem não tão bem. E quando você vai ver a experiência que elas têm de envelhecer bem, são pessoas que se prepararam, ainda que sem ajuda, mas se prepararam, começaram a entender esse processo. Hoje, como muitas pessoas estão chegando, é como se estivesse descendo, né, ônibus e ônibus de pessoas todos os anos que chegam na maturidade, que chegam, né, que envelhecem e de repente, de forma catastrófica, elas descobrem, meu Deus, agora eu tô velho. Não é esse. É exatamente você começar a olhar esse processo antes. Aí a importância dos especialistas, a importância de você conversar sobre envelhecimento, você conhecer melhor como esse processo e mais do que nada, saber que esse planejamento vai te dar condições de viver de forma muito melhor a longevidade. Daí quando a gente fala de especialistas em longevidade ou quando a gente fala de gerontologia, a gente está falando em pessoas que estão se preparando para ajudar aquelas pessoas que estão envelhecendo, que se encontram no processo de envelhecimento, a ter velhices mais satisfatórias, a ser velhos mais felizes, a ser pessoas mais felizes na medida em que envelhece. Mais felizes no sentido de descobrir que tem potenciais que podem ser desenvolvidos de forma contínua. A educação permanente, a aprendizagem de novas habilidades, a recuperação de habilidades antigas, as trocas que podem acontecer durante o processo de envelhecimento. Não pensar que tudo é trabalho e que tudo vai fazer você remunerar ou ganhar alguma coisa, mas sim que existem determinadas situações, sobretudo para aquelas pessoas que vivem e desfrutam, que elas têm felicidade em fazer coisas, porque a condição que elas têm, a condição física, a condição mental, acompanha a vontade de viver de forma satisfatória.
Eu acho que essa é a grande importância do especialista. E, obviamente, também o especialista que vai ajudar a transitar aquelas pessoas que se encontram no estágio final da vida, e é por isso que, num determinado momento, a gente vai discutir isso, porque a vida tem essa questão também da finitude, da fragilização, e o gerontólogo também trabalha nessa ponte junto com as famílias, ajudando a compreender aquele processo, né, de transição para o final da vida, na qual todos nós vamos passar. Se não passarmos de uma forma brusca, se nós formos passar de uma forma amena pela finalização da vida, nós vamos passar por isso. E o gerontólogo também tem uma importância fundamental para essas famílias que se encontram, né, ou que têm pessoas que se encontram nesse momento da vida ou do final da vida. Tá bom, obrigado. Especialistas em gerontologia, 1 hora todo mundo vai precisar de um. É isso mesmo. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.